Você já viveu algo que parecia dar errado, mas virou uma grande bênção? Neste vídeo eu conto como manifestei mais do que eu pedi, mesmo quando tudo parecia o contrário. Vem comigo! Olá, olha eu novamente aqui para falar com vocês, amados, amadas. Vou falar com vocês hoje como esperar o melhor da vida, mesmo quando as circunstâncias te mostram o pior. Meu nome é Silvia Duarte, para você que não me conhece. Eu sou uma estudante da realidade, estudante da física quântica, sou consteladora familiar, sou reikiana, sou uma serva de Deus, né? Sou mãe também e estou aqui para compartilhar um pouco das boas coisas, das maravilhas que acontecem na minha vida e que eu percebo que realmente isso precisa ser compartilhado com as pessoas, não que não aconteça coisas que acontecem comigo, com você, mas para você despertar. Talvez, pode ser que você não esteja vendo, você não esteja percebendo, e é muito importante a gente estar atenta ao que acontece na nossa vida. E o mais importante não é o que acontece na nossa vida, é o que você faz com o que te acontece. Então vamos lá, sem enrolação. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu estou com a garganta ainda se recuperando. Eu fiz um outro vídeo e estava ainda um pouco mais difícil. E aí quando eu falo um pouco mais, a minha garganta tende a ressecar e aí vem essa tosse. Então já peço desculpa para vocês, eu vou tomar água algumas vezes, minha água está aqui e é isso. Então, eu estou aqui já há algum tempo em Portugal, já estou aqui há algum tempo e agora eu tirei férias do trabalho, minhas outras férias eu fiquei em casa, não fiz nada. E esse ano eu tirei 14 dias de férias e ainda faltam alguns dias e eu quero fazer uma outra viagem maravilhosa. Depois eu conto aqui pra vocês. E aí essa viagem, nós fizemos uma viagem e o orçamento estava um pouco curto, sabe? E eu estava decidida a fazer uma viagem, seja como fosse, mesmo que fosse para ficar um dia, mesmo que fosse para ir lá e voltar. Eu queria, a minha intenção era fazer uma viagem, era fazer algo de férias, precisava ser algo assim, eu estou de férias, eu precisava mandar essa mensagem para o meu corpo, para as minhas células, que eu estava de férias. Por que isso? Porque o orçamento estava curto, tudo que eu estava olhando, meu esposo estava olhando, estava com os preços altos, né? Naquele momento era um preço que era alto pra gente pagar, né? Mas ainda assim, como eu estava decidida, até que então eu achei um local, achei um apartamento lindo, pequeno, mais espaçoso, e o apartamento era cozinha, sala e um quarto. E eu tenho um filho de 14 anos e ele quis levar um amigo. Então nós éramos 4 pessoas. O amigo tem a mesma idade que ele. E aí ele ia ter que dormir na sala, no sofá-cama, com um amigo. E aí ele começou a questionar sobre isso, né? Sobre por que eu ia ficar com o melhor, que eu ia ficar no quarto, ele ia ficar na sala, ele estava chateado. E foi uma conversa, né, assim, estendida por conta disso, eu explicando para ele. E para resumir, para finalizar a conversa com ele e tudo, eu falei: Alexandre, a gente não fez nenhuma viagem, a gente não passeou, a gente não fez uma viagem de férias, essa é a nossa primeira viagem, vai vir outras viagens, aproveita. O que você tem que perceber agora nesse momento é que estamos indo de férias, não importa, a gente vai ficar pouco em casa, porque a gente vai passear, a gente vai pra praia, a gente vai fazer algumas coisas, vai sair pra jantar, então a gente não vai ficar dentro de casa, vai mais pra dormir, tá ótimo, o apartamento é bonito, é limpinho, é todo aconchegante. Enfim, esse tipo de conversa. E tava chateada, porque no fundo eu queria que ele tivesse um quarto pra ele, né? E também, ainda mais por causa do amigo, eu queria que ele tivesse. Quer dizer, eu usei a palavra aqui chateada, mas assim, não era chateada. Era também algo que seria ótimo, mas a viagem não estava chateada, porque a viagem ia ser ruim por conta disso, só por isso a viagem ia ser ruim.
Não, eu estava animada porque eu ia fazer uma viagem. Então, eu quero que você preste atenção aqui no que eu estou dizendo de circunstâncias, né? Como esperar o melhor da vida, mesmo quando as circunstâncias te mostram o pior, né? Cenário, assim, naquele momento era o meu pior cenário. Pouco dinheiro, o meu filho que não estava contente porque não ia ter um quarto para ele, mas ainda assim eu estava decidida a fazer a viagem. Eu tinha que fazer aquela viagem. Enfim, chegou o dia da viagem. E aí, saímos cedo de Lisboa, é quase 300 quilômetros de distância daqui. Chama Vila Real de Santo Antônio. É realmente uma vila. Lá é lindo, é maravilhoso. Lá tem 700 anos. E aí eu pensei assim, quando eu tava vendo isso lá, né, passeando e vi essa informação que lá tem 700 anos, eu pensei, meu Deus, quando descobriram o Brasil, aqui já tinha 200 anos. Então tudo aqui é assim, é tudo muitos anos que tudo tem aqui. E é uma vila linda, é pequenininho, mas lá tem tudo. E fomos para lá. Saímos daqui cedo, então, portanto, nós chegamos lá cedo. Meu check-in era às 4 da tarde. A partir das 4 da tarde. Então, nós chegamos, fomos achar onde era o apartamento, ficamos ali procurando e tal, aí encontramos qual era o prédio e fomos almoçar. Almoçamos, voltamos, ainda faltava tempo ainda para a hora da gente entrar. Mas quando faltava meia hora, então foi locado pelo Airbnb. Então, quando faltava meia hora, eu entrei em contato com a anfitriã, que é a pessoa que aluga pelo Airbnb. E eu tentei falar com essa pessoa de todas as formas que eu podia falar. Por ligação, pelo WhatsApp, por mensagem lá dentro da plataforma Airbnb. A mulher sumiu na braquiara. Sumiu. Não encontrava, não consegui falar com ela. E aí, foi eu que ajeitei isso tudo. Eu falei que meu esposo não estava conseguindo, todo mundo foi ficando com a cara meio assim, meio torta, meio preocupada. Eu também fiquei assim, meio preocupada. Mas eu falei, gente, o que é isso? Não, como assim? Eu saí da minha casa, viajei tantos quilômetros, isso aqui vai dar errado. Por fim, eu não conseguia falar com ela, eu mandei mensagem lá na ajuda da própria plataforma, né? E aí um moço me atendeu e conversei com ele, expliquei a situação e ele disse assim pra mim: Silvia, você tem algum lugar pra ficar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu viajei 300 quilômetros, você acha que eu tenho um lugar pra ficar? Se eu tivesse um lugar pra ficar, eu não tinha alugado esse apartamento. Né? Tá querendo me exaltar. E ele, sim, muito educado, muito acolhedor. Ele, não, era só para perceber mesmo e tal. E fomos conversando. E ele falou, olha, eu quero pedir para a senhora aguardar, que eu vou tentar entrar em contato com a pessoa. E aí eu volto a ligar para você. Ainda faltava, ele me pediu meia hora. Ainda faltava, já estava dando 4 horas quando eu consegui falar com ele. E aí ele me pediu meia hora, faltava ainda 10 minutos para inteirar a meia hora, eu fui e liguei para ele, porque eu tava, né, querendo resolver aquilo ali. Eu fui e falei com ele, ele falou, olha, Silvia, realmente eu não consigo falar com a fulana e você vai ter que locar outro lugar. E eu fiquei, assim, desesperada, no sentido, assim, desesperada, mas contida, atenta, desperta com a minha mente, prestando atenção no que estava acontecendo. E eu falei, o que de bom vai vir nisso? Alguma coisa melhor vai vir, não tem como não ser isso. Realmente eu não acreditava que eu ia ficar na rua, que eu ia ter que voltar para Lisboa, que eu ia ter que achar um hotel e pagar caríssimo. Isso não passou pela minha cabeça. O que passou pela minha cabeça foi só, gente, o que vai acontecer? O que vai vir de melhor? Sinceramente, gente, era só isso que eu pensava. Mas assim, também com essa cara que eu imagino que eu esteja fazendo para vocês. Gente, como é que vai ser? O que vai acontecer agora? O que vai vir de melhor? Eu só esperava algo melhor, porque não tinha como não ser. Aí ele falou assim, nós vamos encontrar outro lugar para a senhora, eu peço que a senhora esteja calma. Isso aqui eu tô contando para vocês. Mas lá na hora não foi assim, né? Teve uma tensão.
Ele falou, senhora fica calma que eu vou tentar encontrar outro lugar. Aí ele foi e me mandou 2 opções. E a opção, uma opção lá que eu escolhi dentro das 2 que ele me enviou, era mais caro. Era quase 200 euros a mais do que eu tinha pago. Eu falei pra ele que eu falei pra ele assim que não tinha como, por isso, né, pelo valor e tal. Eu só sei que ele falou assim, olha, pelo transtorno, eu vou dar pra você, o Airbnb está disponibilizando pra senhora cento e tal euros pra senhora custear esse daí. Eu só sei que o valor que ele me deu, eu economizei quase. Eu sei que eu economizei mesmo. Ficou, acho que cento e pouquinho mais barato. Ficou cento e poucos mais barato com o valor que a plataforma me deu para poder custear o novo alojamento e a, o transtorno, que foi o que ele disse. E aí fomos para casa. E quando eu fechei com ele tudo, fiz o novo pagamento, porque daí ia me devolver o outro. Quando eu fechei tudo com ele, a mulher já entrou, a outra anfitriã, a nova anfitriã, a senhora Fátima, ela já entrou em contato comigo, perguntou que hora que eu chegava, eu falei que eu já estava lá, e ela pediu um tempinho, porque ela estava resolvendo umas coisas, e enfim, ela foi para lá. Eu esperei ela uns 10 minutos na porta da casa, do apartamento, porque também era um apartamento de 2 andares, a gente ficou no térreo. Gente, quando eu entrei nessa casa, nesse apartamento, era enorme. Era enorme. Tinha 2 salas, sala de TV, sala de jantar, 2 quartos, 2 banheiros. Casa toda equipada, parecia que morava gente lá. A cozinha maravilhosa, toda equipada. Tinha coisas pra gente na geladeira, churrasqueira, espreguiçadeira, aquele chapéu de sol lindo, bonito. Gente, a casa era incrível, ar-condicionado em todos, na sala, nos quartos, tudo, uma maravilha. Gente, eu não esperava aquilo. Então, foi uma viagem, foi maravilhoso. Nós fizemos churrascos, nós fizemos jantares, fizemos almoços, a gente ficou 3 dias lá. É, uma casa maravilhosa, enorme, muito bonita. Tinha jardim também lá no fundo, coisa mais linda, maravilhosa. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Espera sempre o melhor. E às vezes, quando acontece alguma coisa conosco, é difícil pensar. Não é difícil, mas assim, no geral, automaticamente nós nos exaltamos, falamos isso, falamos aquilo, e, né? E, enfim, vira aquela coisa toda. Mas você precisa, essa questão de esperar o melhor da vida precisa ser uma filosofia de vida. Você precisa. Como é que você vai fazer com que isso se torne natural para você? Estude sobre isso, fala sobre isso, procure praticar, sabe? Todas as coisas traz consigo um bem equivalente ou maior. Eu poderia dizer aqui para vocês, desculpa mais uma vez pela tosse. Eu já vou finalizar esse vídeo porque eu tô tossindo muito, né, aqui. Então, eu poderia falar aqui para vocês que o apartamento não deu certo, mas eu arrumei um outro tão bom quanto. Mas não, foi incrivelmente melhor. Aí meu filho tinha um quarto para ele, com guarda-roupa, com cama, com ar-condicionado, quarto lindo, limpinho, grande, espaçoso. Foi muito divertido estar nessa casa. Então, todo acontecimento traz consigo um bem equivalente ou maior. Essa é uma frase de Napoleão Hill. E essa frase, quando eu li essa frase, que foi no livro As 16 Leis do Triunfo, ela me impactou muito, porque ela vem de encontro com uma palavra que tem na Bíblia, né? Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Todas as coisas. Não tá escrito assim que você ter conseguido um apartamento melhor coopera para o bem, né?
Agora, se você tivesse conseguido um igual, não cooperava, não é tão bom. Não, tá escrito o quê? Todas as coisas. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Então, à medida que você vai colocando essas coisas no seu coração, isso se torna uma filosofia de vida para você, que é o que vai te trazer coisas maravilhosas, né? Então, a gente precisa também perceber a questão do caos, né? Às vezes acontece um caos na nossa vida. Caos é diferente, hein, gente? Não vai pensar assim, mas eu vivo em caos, tem 10 anos que eu vivo esse caos. Ah, desde que eu nasci eu vivo no caos. Isso não é caos, isso é um roteiro de vida que você tá seguindo ali. Isso não é caos. Caos é, por exemplo, o que me aconteceu. Eu tentei falar com a anfitriã e ela não falava comigo, ela não respondia, ela não estava online, ela sumiu. E aí foi todo aquele transtorno ali de tentar resolver isso, ligava e tentar falar com a plataforma e tarará, encontrar outro lugar. Isso foi um caos. Mas o caos não tem como não vir algo depois do caos. E tudo que vem depois do caos costuma ser ótimo. Na maioria das vezes é tudo ótimo. Então, que foi que trouxe esse caos para mim? E como foi que eu manifestei esse apartamento para nossas férias maravilhoso? Como foi? Foi quando eu tinha decidido que eu ia ter umas férias maravilhosas, nem que fosse de um dia, nem que fosse para ir em tal lugar e voltar, porque até então, quando eu pensei assim, nem que for para mim ir em tal lugar e voltar, eu não pensei, por exemplo, na Vila Real. Eu pensei que eu ia fazer alguma coisa de férias e ia ser incrível, ia ser maravilhoso. E foi as coisas que eu tive que ir falando pro meu filho, por conta de quando ele descobriu que ele ia ter que dormir na sala. Então, eu manifestei aquele apartamento, aquela estadia, né? Acho que fica melhor colocado assim. Quando eu tomei essa decisão, quando eu vi, eu sabia que eu ia ter férias e que ia ser incrível, e que ia ser maravilhoso. Nesse momento, eu criei aquele outro apartamento ainda melhor para mim. Só que, à medida que o dinheiro estava curto, que meu filho estava contrariado de onde ele ia ter que dormir, precisava, eu já tinha alocado e tudo, precisava acontecer alguma coisa para poder eu ir para o apartamento ainda melhor, do jeito que eu queria. O jeito que eu queria não era um apartamento grande, de 2 quartos, de 2 salas, cozinha, churrasqueira. Eu não tinha planejado isso na minha cabeça, mas às vezes eu passava por uns apartamentos ali quando eu tava olhando e ficava querendo. Eu não tinha planejado esse apartamento na minha vida, na minha viagem, mas eu queria uma viagem maravilhosa, incrível, surpreendente. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser incrível. Eu só sei que, mesmo se for só um dia, se eu tiver que ir e voltar, vai ser incrível. E esse incrível foi isso que me entregou. Então, para mim receber esse apartamento, aqui ainda melhor, teve que acontecer o caos. Então, quando acontecer algum caos na sua vida, pensa, o que será que vai vir de maravilhoso? O que será de melhor que vai vir a partir disso aqui? Porque alguma coisa melhor vai vir para você. Então, acho que a mensagem aqui para vocês ficou clara, foi passada, é esperar o melhor da vida, esperar o melhor das circunstâncias, mesmo quando essas circunstâncias te mostram o pior cenário. Espere sempre o melhor, porque o melhor vai vir para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todo acontecimento traz consigo um bem maior ou equivalente. Né? Então, essa era a mensagem que eu quis trazer aqui para vocês. Eu espero que faça sentido para vocês. Deixe o comentário. Mais uma vez, eu vou dizer aqui para vocês, eu preciso lembrar vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas deixa o like, se inscreve no canal. Se for possível ainda, compartilha, porque isso vai me ajudar. Vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo contribui para as pessoas, que as pessoas gostam de ver. Você gostou do vídeo? Você tá aqui até agora? Significa que você gostou do vídeo, significa que você tá gostando, né? Então faz isso, dá um like, deixa algum comentário, né? Deixa algum comentário, envia para alguma pessoa. A gente sempre tem uma pessoa que a gente fala, ai, fulano precisava ouvir isso, né? Acho que é isso tudo aqui que eu tenho que falar pra vocês. Ah, tem outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu passo alguns... eu passo
ensinamentos profundos, porque tem coisas que eu não vou falar aqui, não vou falar para poder falar no grupo. Eu não vou falar porque nem todo mundo está preparado para ouvir as coisas maravilhosas que tem pra gente, né? Não tá preparado. As pessoas querem as coisas maravilhosas, mas elas preferem tampar os ouvidos, fechar os olhos para não ver o que é preciso para ela transformar sua vida, transformar sua realidade. Então, um beijo. Eu volto com outros vídeos, trazendo algo aqui para vocês, trazendo ensinamento, ou mesmo que seja algo que me aconteceu e que eu, né, vou estar compartilhando com vocês. Então, um beijo no coração. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E um dia de luz, semanas de luz, mês de luz, de muito amor. Tenha um dia incrível. Que seja tudo incrível, incrível mesmo para você. Espero o melhor da vida. Um beijo no seu coração.